Outro dia eu estava conversando com uns amigos meus, donos de empresa, e eles estavam debatendo do tema de que como é difícil você ter concorrentes que vendem a mesma coisa, teoricamente, com um preço mais caro e ainda vendem mais do que você. E eu fiquei matutando, batendo nesse tema de madrugada, pensando nele. Então hoje eu vou te mostrar como é que você pode cobrar mais caro no mesmo produto e ainda provavelmente vender mais. E de brinde você vai me acompanhar nesse dia. Então, mesmo sendo meio básico, para falar de cobrança, eu tenho que entender o que que é venda, o que está acontecendo ali durante uma venda. Então, eu tenho algo para oferecer, você tem algo para oferecer. Não passa de uma troca, um escambo. E um dos lados, normalmente, a gente vai conseguir colocar na categoria de um produto ou serviço. E o outro lado, provavelmente a gente consegue encaixar, normalmente a gente consegue encaixar em um desses três categorias. Ou é tempo, ou é dinheiro, ou é informação, dados. Então, enquanto uma pessoa tem um produto ou serviço, o outro vai ter informação, tempo ou dados. O tempo ele entra também como atenção, né, que é o principal ativo, principalmente de redes sociais e esses outros lugares. Dados a gente está vendendo o tempo inteiro usando o site, usando redes sociais, a gente está entregando dados, atenção e o nosso tempo em troca daquele uso. E o que acontece é que se uma das pessoas dessa troca ela não saiu feliz, provavelmente é porque ela não enxergou valor. E às vezes se ela não enxerga valor, ela não chega nem a realizar a troca. Agora, quando as duas saem felizes, ela enxergou valor. E é o que a gente normalmente chama de percepção de valor e tal. Então, o que que acontece quando esse concorrente está cobrando mais caro e está dando certo? É porque a sua entrega ela está entregando aqui e o preço que você está cobrando ou recebendo ele tá batendo ali. Então você tá gerando uma boa percepção de valor. Mas aí a entrega do teu concorrente é aqui e o preço que ele cobra é aqui. Existe esse gap, esse pedaço aqui que tá faltando algo e ainda assim aquele cliente dele tá saindo satisfeito. Então tem alguma coisa preenchendo aqui. O que que é isso? É o valor. Então você já entendeu que o teu produto está aqui e o preço que você gostaria de cobrar está aqui. Agora você precisa preencher esse buraco, esse gap, com valor. Então tá, eu tenho um produto e se eu quero cobrar um preço acima, eu preciso preencher essa lacuna com o que a gente chama de valor, né? Agora, tem níveis de entrega de valor, de agregação de valor, né? Vamos pensar em um tênis calçado. Se eu tenho um tênis genérico, vamos dizer que ele custa R$ 100. Agora, se eu tô falando de uma marca como a Adidas, a gente já tá falando de um preço de R$ 120. E aí tem marcas que vão poder chegar a cobrar R$ 1.000. Então, o gap de valor ele pode ser aumentado de acordo com o que você tem capacidade de aumentar ele. A gente tem uma ordem de prioridade de fatores de escolha, né? Coisas que a gente leva em consideração na hora de tomar uma decisão, o que que é mais importante, o que que é menos. E ela vai de baixo para cima, né? De baixo, lá embaixo, a gente tem coisas básicas, né, de sobrevivência. Depois a gente já tá falando de segurança social, estima e realização pessoal. Quanto mais a gente sobe nessa escada, mais forte é o valor que aquilo agrega, maior é o valor que aquilo agrega. Então, naquele cenário dos tênis, aquele primeiro, ele está falando só da mercadoria, só do produto em si, sem valor agregado nenhum. Já no segundo, que a gente já está falando de Adidas, é uma marca conhecida. Então, nisso a gente tem o quê? Confiança. E a confiança, ela traz segurança para a gente, segurança na hora da compra. Então, a gente está disposto a gastar mais um pouco por conta desse valor a mais. Mas se a gente está falando de uma empresa que consegue fazer com que aquele tênis
ele faça eu me sentir uma pessoa diferente, a gente já está falando de realização pessoal. E aí ele consegue ter um valor muito maior agregado àquele produto, podendo ser um desses exemplos de um tênis de R$ 1.000 e ainda assim vendendo bem. Se eu quero pegar um produto e agregar valor para ele com o senso básico, eu vou ter que basicamente ficar empilhando benefícios até entregar mais de verdade. Mas se eu pego um produto e eu faço com que ele se torne algo voltado para status, a gente já está falando de um sentido social, então eu consigo agregar mais valor com menos esforço, com menos entrega necessária. E se aquilo fala algo sobre a pessoa, sobre ela mesma, uma afirmação própria, aí sim a gente está falando de um valor agregado imenso. Isso, por exemplo, com um produto que se coloca num lugar como sendo um produto de luxo, então aquela compra faz você ser uma pessoa luxuosa. E assim que ele afirma algo sobre você, mesmo sendo um produto e você que está comprando. Então, quando eu faço um produto ter significado, a pessoa que compra, ela puxa para ela aquele significado afirmando alguma coisa sobre ela, seja para os outros ou para ela mesma. Por isso que ele vira tão valioso. Para poder aumentar o preço do meu produto, eu preciso agregar valor. E para agregar valor, então, eu tenho que trazer um significado para isso. Isso a gente faz através de narrativa. A gente aprende tudo que a gente aprende através de história desde sempre. Então, histórias são um jeito de a gente se aproximar de um ensinamento, de qualquer teoria, de qualquer coisa. Então, se eu quero aumentar o preço do meu produto, eu preciso agregar valor para preencher essa lacuna. E para agregar valor, eu preciso fazer com que ele signifique algo. E para ele significar algo, para isso eu uso narrativa, história. Então é um jeito mais fácil da mensagem chegar até o outro lado, algo ser entendido. Por isso, quando a gente coloca uma história dentro de um produto ou uma marca, a gente gera uma aproximação com o consumidor e aquela mensagem chega mais fácil, de um jeito mais compreensível. Essa narrativa, ela precisa passar por 3 pontos, né? Um deles é o grande objetivo, aquele objetivo que a marca ou o produto quer alcançar de determinado jeito. A história de origem, como é que ele nasceu e surgiu, isso precisa ser dissipado de alguma forma e fazer parte desse conjunto. E ter um inimigo, porque tudo que tem um discurso precisa ser contra algo, porque se a gente fica em cima do muro, essa mensagem nunca chega do outro lado, ela é muito neutra demais para alguém querer vestir a camisa daquela mensagem e propagar ela e por aí vai. E a narrativa a gente monta tendo em mente 3 pilares, né? O que que é real para a empresa, porque uma narrativa ela não deve ser inventada, ela deve ser buscada. O que que é relevante para o meu público, porque se eu conto uma história que eles não estão nem aí, de fato não vai atingir ninguém. E também o que que é diferente do mercado, para a gente atingir uma necessidade e evitar de ser uma cópia. Por exemplo, uma marca de fintech, um banco, né, que identificou que a relação entre o público e o banco era uma relação muito abusiva, então se propôs a mudar isso, né, e essa virou a narrativa deles. Entregar o poder na mão do consumidor dentro de uma relação historicamente abusiva. É uma narrativa simples, mas quando ela é bem contada, perceba que ela está entregando o poder na mão do público. Logo, está afirmando algo sobre aquela pessoa que compra, que ela está com o poder na mão dela. Então a gente já entra naquele topo da necessidade, a realização pessoal, a afirmação própria. Ou uma escola de tênis que identificou que o público não estava fazendo tênis para performance, mas sim para transformar a própria vida, como um desenvolvimento pessoal. Então transformou aquela escola num lugar para pessoas determinadas, né, dispostas a mudar a própria vida através de um movimento com sangue no olho. Então quando a marca ela se afirma essa coisa determinada, quem compra também está se chamando de uma pessoa determinada. Ele vai atrair algumas pessoas e repelir outras, e é aí que está mais valor, né? Porque a gente tem muito mais valor quando aquilo é específico para alguém. E isso precisa de consistência, porque se eu tenho um produto e eu conto uma história sobre ele um dia, aquilo não fixa, não gruda. Agora, se eu conto essa história de várias formas, em vários pontos, vários momentos, de forma consistente, aquilo vai gerando uma aderência no meu produto, na minha marca, a ponto de que o meu público começa a enxergar esse produto ou essa marca
junto daquela história. Uma coisa faz parte da outra quando a gente vai reforçando. E essa consistência dessa narrativa, ela precisa aparecer dentro dos produtos, dos serviços, dentro da comunicação, da experiência que aquela empresa está oferecendo e das associações. Eu vou passar por cada um de uma vez, né? O produto ou serviço precisa estar alinhado dentro daquela história narrativa que você está contando, né? Digamos que você está contando uma história, uma narrativa desse seu produto voltada para o luxo, voltado para algo assim, mas o seu produto simplesmente ele é de má qualidade. Você vai ter uma dificuldade muito maior de fazer essa narrativa ser acreditada, porque uma coisa não condiz com a outra. Mesma coisa na comunicação, se essa narrativa você quer construir ela de um jeito, mas a sua comunicação não está falando a mesma coisa, está incoerente, vai ser mais difícil dessa mensagem chegar do outro lado. Assim vai para a experiência que a pessoa passa e vivencia com essa marca, com esse produto. E por fim, essas associações. O que são associações? Se eu quero que a minha empresa seja vista como um símbolo de brasilidade, eu preciso associar a minha empresa com os símbolos certos. Então, com outras marcas, outros produtos que já têm essa narrativa construída, pessoas que já têm essa associação feita, que já são vistas dessa forma, porque elas afirmam sobre mim, que aí elas reforçam sobre mim o que eu quero. Porque se eu ainda não sou confiável para você, mas eu ando do lado de uma pessoa muito confiável, você começa a acreditar um pouco mais em mim, você começa a passar essa confiança que você tem nessa pessoa para mim, porque a gente está andando lado a lado. Então, passando por um checklist rápido do que a gente conversou, o que preenche esse vácuo de preço, na verdade, é valor. E quanto mais valor, mais caro a gente pode cobrar pelo nosso produto ou serviço. E quanto mais emocional o que você está contando e vendendo, mais valioso é aquilo para o teu cliente. Para construir valor, a gente precisa contar uma história, criar uma narrativa para aquele produto, serviço ou empresa. E para fazer essa narrativa, essa história ser acreditada e entendida pelo nosso consumidor, a gente precisa contar essa história com frequência, com consistência, nos vários pontos que a nossa empresa tem. Nisso a gente já tira preço da equação e começa a ser comparado por aquilo que a gente está agregando, que é o valor. E isso faz com que você não seja nem mesmo comparado, você passa a ser preferência, porque não tem como comparar duas coisas que não são nem perto de iguais. E se você passa a ser preferência, bom, você vence. Eu tô saindo daqui agora, são 9 horas da noite, cheguei aqui 9 da manhã. Cara, eu trabalhei, fiz muita conexão, troquei muita ideia, tive muito insight com o pessoal do escritório, mas eu acho que produção de conteúdo foi umas 2 a 3 horas de roteirização e mais ou menos 1 hora e meia de filmagem. Nossa, não tô nem funcionando direito mais valeu a pena.